Pronto. Pronto. Agradeço você, Walter, e todos os demais integrantes do programa Cidade em Pauta. Na ausência, né? Na ausência do Lucival André Pimentel. O nosso querido Lucival. E na pessoa de André aqui, agradecer mais uma vez. Nós podemos estar aqui nesse programa Cidade em Pauta, falando de trânsito. E como você bem pontuou aí, Walter, desta feita um tema bastante peculiar, um tema que eu já tinha informado que eu abordaria na primeira oportunidade do ano, e estamos aqui para falar sobre as consequências da falta de gestão para a sociedade. Consequências estas, infelizmente, consequências fatais. Então, faço questão de, antes de mais nada, aclarar para os familiares das pessoas que eu irei citar aqui nominalmente, uma a uma, pessoas estas que lamentavelmente estão ausentes dentre nós neste momento, pessoas estas que não puderam estar no seio de suas famílias nessas festas de final de ano e lamentavelmente por razão de acidente de trânsito. Então precisamos falar sobre isso, precisamos pautar esse tema e, acima de tudo, o que me fez ter a incumbência de analisar todos esses dados e trazer aqui, nome a nome, data a data, local por local, esses fatos, foi justamente o ocorrido em 2021, quando o superintendente municipal de trânsito, quando indagado pela imprensa acerca dos números de acidentes fatais em Feira de Santana, pasmem, ele pontuou que não havia existido nenhum acidente fatal no município de Feira de Santana. Enquanto especialista, de pronto, eu fiquei estarrecido, espantado e, acima de tudo, indignado. Porque imagine o que é para um familiar receber uma notícia desta, estando ainda no momento de luto, por conta justamente de um fato que poderia sim ter sido evitado. E é para isso que o órgão de trânsito, de fato, precisa existir. O objetivo maior tem que ser salvar vidas. Não apenas e tão somente arrecadar e muito menos usar justamente esses fatos trágicos para, com base nisso, alegar que está a buscar salvar vidas. Então, nesse contexto, e mais uma vez repito, ressaltando o devido respeito à dor dos familiares, ao luto que com certeza e lamentavelmente por muito tempo eles ainda sentirão, irei ler para que os responsáveis por realmente tratar desse mal, mas verdadeiramente, não apenas e tão somente usar todos esses fatos como motivo, como fomento para uma arrecadação espúria e maledicente. Então, irei citar aqui nominalmente, para que reste claro o desmantelo e a fatal consequência da falta de gestão para o trânsito no município de Feira de Santana. José Bispo Rocha, 66 anos, faleceu em 23 de janeiro em acidente envolvendo a motocicleta que conduzia e uma bicicleta no bairro do Sobradinho. Vítima não identificada, aparentando ter entre 30 e 40 anos, faleceu em 23 de maio em um acidente próximo ao posto Via Parque, região da Sérvia, ao ser atropelado por uma carreta após colisão com bicicleta que conduzia. Wagner Nascimento de Jesus, 27 anos, faleceu em 3 de julho, enquanto conduzia um automóvel e veio a colidir com um poste na Avenida Maria Quitéria, bairro da Queimadinha. Ronald Soares dos Santos, 7 anos, Williane Azevedo de Jesus, 16 anos, e Rafael dos Santos Gonçalves, 18 anos, faleceram em 30 de julho em acidente envolvendo 2 motocicletas e um automóvel no distrito de Jaíba. Vianney Santos de Souza, 50 anos,
faleceu em 13 de agosto em um acidente ocorrido no cruzamento da Avenida Maria Quitéria e Presidente Dutra, sem maiores dados. Emerson Jesus Silva, 22 anos, faleceu em 13 de setembro ao ser atropelado por uma carreta quando trafegava de bicicleta na Avenida Eduardo Flores da Mota, bairro do Calumbi. César da França Soares, 67 anos, faleceu em 4 de setembro em decorrência de colisão envolvendo a bicicleta que conduzia em um automóvel na Rua do Telégrafo, Conjunto Fraternidade. O Wellington de Araújo Souza, idade não informada, faleceu por conta de acidente ocorrido em 1º de novembro, quando trafegava de bicicleta na Avenida Iguatemi, bairro da Mangabeira, e houve uma colisão com o caminhão. Adriele Miranda Freitas da Silva, 23 anos, faleceu em 7 de dezembro em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta no bairro do Sobradinho. Reginaldo Santos de Souza, 61 anos, faleceu em 9 de dezembro quando trafegava de bicicleta na rotatória da Cidade Nova e se envolveu na colisão com o automóvel. Karine Cordeiro Silva, 33 anos, faleceu em 10 de dezembro por conta de acidente envolvendo uma van e uma motocicleta na Avenida de Canal. Valdinei da Silva Martins, 24 anos, faleceu em 6 de dezembro por conta de acidente envolvendo motocicleta no conjunto Paulo Souto, bairro Aviário. Guilherme Lima Santos, 22 anos, faleceu em 15 de dezembro por conta de acidente envolvendo a motocicleta e um caminhão próximo à igreja dos Capuchinhos. Ilustres, aos familiares, mais uma vez, meus sinceros sentimentos. Mais uma vez, enquanto especialista em trânsito, ressalto, aqui são apenas partes, fragmentos de um mal maior, que vem a ser a falta de gestão no trânsito. Muitos acidentes, inclusive com consequências fatais, sequer conseguimos identificar e tomar conhecimento. Sequer são registrados de fato como acidente de trânsito. Dão entrada no hospital. Infelizmente, a imprensa não tem acesso às informações e praticamente inexistem. Ficam ocultos e políticas públicas nenhuma são tomadas nesse sentido de combater esse mal maior que vem a ser a perda de vidas. Então, enquanto especialista, ilustre, eu faço questão de pontuar esses números aqui e conclamar a sociedade para que passe a exigir. O objetivo maior tem que ser esse, a sociedade exigir dos gestores responsáveis que realmente cumpram o dever institucional que é incumbido a cada um deles. Então, nesse momento, eu trago à baila, na pessoa do responsável maior, que é o prefeito do município de Feira de Santana, Roberto Martins da Silva, a responsabilidade em realmente tomar estes números, tomar essa realidade como sendo o objetivo maior do pseudo-gestor que está a responder pela Superintendência Municipal de Trânsito. Não podemos permitir que, ao final deste ano que ora se inicia, mais uma vez tenhamos uma lista desta magnitude, por diversas vidas perdidas, sem que sequer, e agora faço questão de ilustrar o que eu estou dizendo, sem que sequer o órgão de trânsito tenha esses dados, sequer a sociedade possa tomar conhecimento desses dados, sem que o órgão de trânsito sequer lance alguma campanha, algum programa, com vistas a tratar do público maior que restou sequelado nesses acidentes, que resta claro aqui, que foram ciclistas. Observemos, ilustre, o órgão de trânsito municipal de Feira de Santana não tem sequer um comercial de 30 segundos falando sobre as regras de circulação de ciclistas. Observemos que a ausência total de conscientização tende a aumentar, lamentavelmente, ainda mais esta lista.
Então a sociedade precisa exigir, cobrar, da mesma forma que o órgão faz quando parte para a linha da fiscalização, da aplicação de multas. A quem cabe o direito, cabe também o dever. Então, fica registrado esse posicionamento, fica registrada a necessidade de cobrança, principalmente ao Poder Legislativo Municipal também, que é quem tem o dever de representar a população, o cidadão, e cobrar do Executivo realmente que ações sejam tomadas. Mas, lamentavelmente, o Poder Legislativo Municipal, representado pela Câmara Municipal de Vereadores de Feira de Santana, não exerce esse papel, muito pelo contrário. Lamentavelmente, reiteradamente, como já ventilei outras oportunidades, inclusive respondi a 2 processos por isso, lamentavelmente é um rol de capachos do prefeito. Infelizmente, estão apenas e tão somente lá para barganhar cargos. A sociedade não tem uma representação efetiva, não tem uma fiscalização efetiva. E parte da consequência, da enorme consequência, infelizmente, eu precisei citar aqui no ar. Lamentavelmente, que iniciemos esse ano, acima de tudo, conscientes, cônscios do dever e da necessidade de cobrança, para que ao final deste ano, mais uma vez, não estejamos, detalhe, nem a computar, mas sim a buscar os dados para poder conhecer o tamanho do prejuízo acarretado para a sociedade. Essa relação que o senhor traz aqui, essa informação, é informação, inclusive, uma situação gravíssima que nós estamos vivendo, segundo o doutor Bruno Sobral, que é advogado e especialista em trânsito, o superintendente não tem conhecimento dessa lista. Como o senhor conseguiu chegar a esses números? Excelente indagação, Walter. Esses dados aí só se mostraram possíveis de ser catalogados com um trabalho de acompanhamento dia a dia, semana a semana, mês a mês, por meio dos órgãos de imprensa. Órgão de imprensa. Observe que o órgão de trânsito não veicula, deixando claro que a intenção é ocultar, a intenção é esconder, mascarar, a intenção é não deixar transparecer a triste realidade que vem a ser a consequência da incompetência e falta de gestão no trânsito do município. Então, esses dados foram levantados semanalmente, mensalmente, perante os órgãos de imprensa, porque a Superintendência Municipal de Trânsito prioriza em ocultar esses dados, quando, na verdade, ela deveria realmente divulgar exponencialmente, para que a sociedade passe a ter consciência. E estamos aqui não a falar de números, não estamos aqui a falar de números, estamos a falar de vidas. São famílias que ficaram desoladas. Detalhe, eu fiz questão de citar a idade das pessoas. A esmagadora maioria, pessoas novas. Ou seja, imagino que é uma pessoa ter sua vida interrompida por situações simplistas de trânsito, em que o trabalho de conscientização, em que uma responsabilidade realmente exercida por parte do órgão de trânsito, cumprindo com o seu dever institucional, poderia realmente aplacar esse mal. Mas, como você bem pontuou, Walter, sequer os dados a sociedade consegue obter junto ao respectivo órgão de trânsito. Sequer os dados. Então, assim, se o problema não existe, como é que ele vai ser tratado? Não há como. Se para o órgão estas pessoas aqui não foram fatalmente vitimadas, não há o que ser tratado. E, mais uma vez, tendemos a, lamentavelmente, ao final do ano, estar computando, mais uma vez, esses tristes saldos. E quais os elementos fundamentais, na sua opinião, doutor Bruno Sobral, para uma boa gestão do trânsito de Feira de Santana? Ilustre, nessa perspectiva, acima de tudo, precisa haver a cobrança por parte da sociedade. Eu entendo que a imprensa, nesse momento, faz o papel dela, inclusive, o levantamento dos dados se fez possível por parte da imprensa. Observe que seria uma dificuldade enorme conseguir esses dados por parte da Superintendência Municipal de Trânsito. Pasme, um absurdo. Esses dados tinham que estar na página inicial do site da Superintendência Municipal de Trânsito. Órgão este que tem a obrigação legal também de divulgar os valores arrecadados com multas de trânsito, é que ele alega
que aplica a multa para promover a segurança no trânsito, você também não encontra informação nenhuma. Então, assim, medidas hábeis, efetivas para realmente combater esse mal, seria a conscientização da população, Walter, para que o poder público fosse realmente cobrado, inclusive por parte da Câmara de Vereadores, que é quem tem o papel principal, sim. A Câmara de Vereadores tinha que exigir da Superintendência Municipal de Trânsito programas e campanhas voltadas ao público, principalmente atingido por esses tristes dados. Então, uma gestão do trânsito eficiente perpassa inicialmente pela competência em tratar da matéria e conhecimento do triste cenário que está a aplacar o município de Feira de Santana. O senhor já tentou conversar com o superintendente Cleudson Almeida sobre essa situação e outras que o senhor tem citado aqui na nossa programação? Ilustre Walter, olha só, não por qual razão. O então superintendente citado não possui conhecimento algum na área de trânsito. Sequer possui carteira nacional de habilitação. Na área de trânsito, a única formação que esse gestor tem, pseudo-gestor, é a carteira nacional de habilitação. Observemos que estamos a tratar do segundo maior município do estado da Bahia, um dos 40 maiores estados brasileiros. Em se tratando de cidade do interior, é o maior município de todo o norte, nordeste e centro-oeste do país. Observemos só a magnitude deste município. E, lamentavelmente, o então prefeito designou para o exercício do cargo um gestor que não tem formação nenhuma, que não tem experiência nenhuma, apenas e tão somente fazendo mais uma vez com que a sociedade veja o triste saldo, o lamentável prejuízo que o cabide de emprego, troca de favores ocasiona para o esteio social. Bom, são 7h34. Nós estamos conversando com o advogado Bruno Sobral. O tema é trânsito. E essa gestão que o senhor está se referindo, que é não é uma gestão que traga pontos positivos, que corresponda à expectativa da população, que, segundo o próprio doutor Bruno Sobral, vem causando prejuízos à gestão da superintendência e ao próprio habitante da cidade. Como é que esse quadro poderia ser alterado? É isso. O prejuízo é de parte a parte, perde o município. Por qual razão perde o município? Vamos lá, de forma bem objetiva. Quando você tem uma eficiente, uma profícua gestão do trânsito, você trabalha a mobilidade urbana. Quando você trabalha a mobilidade urbana, primando pela segurança no trânsito, pela fluidez do tráfego, a tendência é justamente esse município a alavancar, tomando como base um trânsito organizado, um trânsito seguro. Mas, lamentavelmente, em Feira de Santana, uma coisa que eu sempre pontuo, Walter, André, Vitória, e os demais ouvintes e seguidores que nos acompanham, inclusive, abro um parênteses aqui para quem estiver nos acompanhando pelas ondas do rádio, depois também acesse lá pelo Instagram ADV Bruno Sobral, para a gente continuar a interação. Então, uma coisa que eu sempre pontuo, Walter, é o seguinte, olha, se observarmos, Feira de Santana, no que diz respeito à mobilidade urbana, nada muda. Pergunta básica, para quem é morador de Feira, natural de Feira, há quanto tempo aquele cruzamento da casa de saúde é o cruzamento da casa de saúde? Há quanto tempo aquele Feiraguai ali é o Feiraguai ali? Então, observemos que não há nenhuma intervenção no que diz respeito à fluidez do tráfego. Infelizmente, mobilidade urbana sequer é um tema a ser tratado no município de Feira de Santana. O cicloativismo mesmo é algo que sequer se sabe o que é em Feira de Santana. Então, ciclista em Feira de Santana, literalmente, é relegado à própria sorte. Então, não há planejamento algum nesse sentido. Não há nenhum modal que prime realmente pela expansão do município. Então, a falta de gestão, ela traz um prejuízo de parte a parte para a administração pública de forma direta
e para o cidadão. Todos perdem, mas ao que se nota, e há muito tempo se nota, para os políticos em questão, o que importa é apenas e tão somente cumprir com os compromissos de campanha com os seus apoiadores e aí pagar o que se deve, entregando cargos estes que são extremamente vitais para a sociedade. Mas uma coisa é certa, perde a gestão, perde o cidadão. São 7h37. Muito obrigado, doutor Bruno Sobral. Estamos concluindo aqui esse quadro nesta quinta-feira, 5 de janeiro do ano de 2023. Falamos de trânsito com Bruno Sobral e o senhor poderia, mais uma vez, chamar a atenção dos nossos ouvintes e informar também os ouvintes e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, como entrar em contato com o senhor. Sim, Ilustre. Inclusive, aproveitando isso, Walter, eu citei já o Instagram DV Bruno Sobral, vou citar aqui o número do WhatsApp também, 759-9973-3334, 759-9973-3334. Por qual razão? Assim que eu veiculei nas redes sociais a pauta, né? Pessoas entraram em contato para informar acidentes que eu sequer tinha conhecimento. Observe que eu estava buscando os dados, observe que eu estava realmente pesquisando e eu sequer tinha conhecimento. Justamente por quando eu falei a dificuldade. Então, assim, tá aí o WhatsApp já divulgado, o perfil no Instagram, qualquer dúvida, e principalmente interação nesse sentido de informar os dados, podem enviar. Eu irei agradecer. Se faz necessário, mais uma vez, ressalto os meus sinceros sentimentos para com os familiares enlutados. Bem se sabe a dor que é a perda de um familiar, ainda mais de uma forma, por assim dizer, tão boba como se diz, situações bobas, mas que poderia, por meio da conscientização e educação para o trânsito, terem sido evitadas. Então, assim, se lamentavelmente não podemos voltar atrás, nós podemos sim caminhar para frente. Nós podemos evitar que ao final deste ano que se inicia, estejamos mais uma vez compulsando esses tristes dados. Cidade em Pauta, Nordeste FM, falando de trânsito com Bruno Sobral, volta semana que vem. Bom dia, doutor Bruno, um abraço. Bom dia, saudações a todos. Agora, toda quinta-feira,